Olá, bem-vindos à segunda temporada das Rodadas Químicas Digitais da revista Tintas e Vernizes, o novo canal de comunicação da Morel Editora, criado em 2020 e que passou a ser um jeito novo de entrevistar e levar informação mais rápida a você, internauta e leitor da revista Tintas e Vernizes. Procuramos nas rodadas químicas apresentar as principais empresas de insumos aos químicos de laboratório, aos técnicos em química, gerentes de suprimentos ou compras das indústrias de tintas. Se você busca melhorar a performance de sua formulação de tinta ou aprofundar os seus conhecimentos técnicos na área química, o canal certo é aqui. Lembrando que, além das rodadas químicas digitais, neste mesmo canal, você assiste às rodadas de entrevistas da revista Tintas e Vernizes, onde destacamos as novidades de empresas, lançamentos de produtos, ações globais de companhias multinacionais, executivos de destaque, o portfólio de uma companhia, entre outros assuntos pertinentes ao mercado de tintas. Mas o tema de hoje é dispersantes e hiperdispersantes. Quem elaborou essa matéria na edição impressa, juntamente com os convidados de hoje, foi a nossa jornalista Viviane Salles. Bem, os dispersantes e hiperdispersantes são aditivos importantes usados na maioria das formulações de tintas e concentrados de pigmentos. Resumidamente, a finalidade é levar ao máximo as características de desempenho de um pigmento e atributos como poder tintorial, baixa viscosidade da base de dispersão, aumento da eficiência da moagem e da estabilidade, que são otimizados quando se utiliza um dispersante de qualidade. Buscando oferecer matérias-primas de alta performance, as empresas produtoras de dispersantes e hiperdispersantes investem sempre em pesquisas e desenvolvimento de novas moléculas para atender às necessidades especiais de seus clientes. Estima-se que a demanda brasileira de dispersantes para tintas seja algo em torno de 7 a 8 mil toneladas ano, e isso significa que, apesar de estarmos entre os 5 maiores mercados mundiais para tintas e de se produzir no Brasil todos os tipos de revestimentos, ainda estamos distante em relação ao volume e desenvolvimento de produtos de melhor desempenho quando comparados à Europa e Estados Unidos, que detêm a segunda e a terceira maior participação no mercado global, respectivamente, atrás apenas do continente asiático. Mas para falar sobre isso, sobre a importância dos dispersantes, dos hiperdispersantes nas formulações de tintas, estão conosco aqui hoje Marlon Braidotti, consultor técnico de aditivos da BASF para a América do Sul. Olá, obrigado pelo convite. Prazer em participar com vocês. Bem-vindo, Marlon. Obrigada, por ter aceito o nosso convite. Bem, conosco também Antônio Domingos Lopes, Technical Marketing Manager da Lubrizol. Olá, obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui mais uma vez falando com vocês. Obrigada, Antônio. Obrigada por estar aqui conosco. Também está aqui hoje Bruno Alamberti, diretor de vendas e operações da Munzin. Olá, boa tarde Franceli e todos os colegas. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Bem, conosco também Gilvan Félix, gerente de laboratório de aplicação e suporte técnico da Polistel. Olá, Franceli, amigos. A Polistel agradece aí mais uma vez a oportunidade agora para poder falar um pouco mais sobre tensoativos e dispersantes. É uma pauta muito importante. Obrigada, Gilvan. Obrigada por sua presença. E também conosco Sérgio Rubio, coordenador técnico dos mercados de tintas, construção civil e adesivos da Quantic, uma empresa do grupo GTM. Olá, Franceli, olá a todos. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui dividindo esse espaço com vocês e com alguns colegas aí no mercado. Obrigada a você pela presença, por estar aqui conosco, aceitar o nosso convite. Bem, vamos falar hoje, então, sobre dispersantes e hiperdispersantes. Eu gostaria de saber qual é a avaliação de cada um de vocês sobre o segmento de dispersantes e hiperdispersantes no mercado de tintas brasileiro, e pontuando também quais são os pontos mais relevantes nesse momento de pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo.
Marlon, você poderia começar a nossa rodada hoje? Posso sim, vamos lá. Bom, a demanda, né, nesse tema aí dos dispersantes e hiperdispersantes, em todos os segmentos, ela é muito importante. Aí eu destaco principalmente o mercado automotivo, repintura e indústria, né, indústria de uma maneira geral, onde entra vários segmentos, onde são as aplicações mais relevantes, né, desse tipo de aditivo, onde exige mais característica, mais performance, devido ao tipo de pigmento que se utiliza. Então, cada vez mais vem necessitando de dispersantes que tenham essa capacidade de melhor molhabilidade, maior poder de dispersão, principalmente pela dificuldade dos novos pigmentos, com área de superfície cada vez maior, uma transparência também muito grande, que faz com que a gente tenha, né, a necessidade de novos dispersantes para atender essa demanda e estabilizar esses tipos de pigmentos que estão surgindo nesse tipo de segmento de tinta. Tá, principalmente automotiva, repintura e indústria, tá? Onde a gente vê a maior aplicação desse tipo de aditivo. Em relação ao mercado, a gente tem aí, sofremos bastante, né, assim como o mercado de tinta, esses 3 mercados que eu citei na pandemia, né, foi realmente algo que deu uma parada no mercado de uma maneira geral, tanto o automotivo, a repintura e também a indústria de uma maneira geral, principalmente a indústria pesada, mas a gente percebe uma retomada desde do final de 2020. A gente viu o mercado aqui no Brasil, principalmente, né, voltando, retomando. No começo do ano também, de 2021, a gente viu essa volta, continuou, e só que aí depois, agora mais recente, deu uma caída de novo, né? Mas acredito eu que com o tema da vacina e várias outras coisas aí da pandemia, a gente consiga ir retomando esse mercado e voltando aí para os níveis normais aí de utilização das tintas, né, para os 3 mercados que eu citei. É porque o ano passado nem vacina a gente tinha, né, Marlon? Exatamente. Pelo menos esse ano a gente ainda tem essa perspectiva, né? É isso aí. Gilvan, e qual é a sua avaliação sobre o segmento de dispersantes e hiperdispersantes no mercado brasileiro e, na sua opinião, quais são os pontos mais relevantes nesse momento que a gente está vivendo aqui de pandemia? Bem, eu concordo que a pandemia trouxe um novo cenário para o mercado nacional. E esse cenário ele mostrou a necessidade ou o interesse dos clientes em fazer uso por conta própria de tintas imobiliárias. Então a gente viu uma tendência natural dos volumes de tintas prontas para uso, de tintas aquelas faça você mesmo, aumentando no segmento de tintas imobiliárias. E dentro desse cenário é importante pensar nessa concepção de formulação. Então, eu preciso ali, então, ter um produto que me permita fazer utilização sem a necessidade de um profissional. Porque, como você disse, Franceli, no ano passado nós não tínhamos nem a vacina, nós tínhamos só as medidas restritivas, né, as medidas de isolamento como único combate para o Covid. E mesmo assim, muitas vezes, convivendo, muitas vezes no mesmo ambiente e usando a casa, você tem a necessidade de mudar a cor da parede, de trazer uma proteção maior. Então, os produtos, eu acredito que os produtos e os formuladores foram olhando bem para essa tendência de mercado, essa oportunidade, que, de certa forma, a gente pode dizer que o Covid trouxe essa oportunidade. E a Polistel, dentro desse cenário, lançou novos produtos, lançou alguns dispersantes, e aí o dispersante dentro da formulação de tinta, todos os formuladores e amigos aqui sabem da importância e o papel fundamental que o dispersante ele exerce, né? Que vai desde a dispersão do pigmento até o efeito colateral de uma absorção de água, às vezes além do necessário ou do desejado, né? Então, o mercado utilizava muito para a produção de tinta um dispersante muito conhecido, que era o poliacrelato de sódio,
que tem o principal argumento da utilização focada na questão econômica, porque o poliacrilato de sódio é um dispersante barato e com ele consigo produzir uma tinta e ter um custo interessante para essa tinta, mas eu vou ter efeitos colaterais. O poliacrilato de sódio é justamente por ter o sódio que esses efeitos colaterais vão aparecer. Essa minha tinta acaba tendo muito menos resistência à água, eu posso ter alguns problemas de desbotamento, problemas na moagem do pigmento, problemas de floculação, problemas de sais solúveis, enfim, são problemas conhecidíssimos pelos fabricantes de tinta e os amigos aqui presentes. Então, essas tintas que trazem essa tecnologia de faça você mesmo, de produtos de alta qualidade, carecem e usufruem, eu acredito, dessa tecnologia de dispersantes mais sofisticados, de dispersantes poliméricos, dispersantes com grupos afínicos, que são os hiperdispersantes. A Polistel classifica os seus dispersantes como hiperdispersantes justamente porque dão essa disponibilidade para o consumidor de ter um produto de qualidade sem esse efeito colateral e para o fabricante de tinta que consegue, às vezes, trabalhar com um concentrado de pigmento universal, com a possibilidade de você fazer um concentrado de pigmento e trabalhar com ele num sistema tintométrico, onde o cliente vai até o home center, faz a escolha dessa cor e consegue tingir ali um sistema base água e base solvente sem nenhum problema de compatibilidade, isso porque o dispersante vai permitir essa condição para os pigmentos, e o consumidor, quando fizer uso disso na casa dele, ele vai perceber um produto de altíssima qualidade, um produto sem diferenças de tonalidade. Eu mesmo, como mau pintor que sou, muitas vezes pintei a minha casa e percebi que os cantos da parede me davam uma coloração diferente. Isso porque a tecnologia do dispersante empregada ali talvez não tenha sido a melhor. A Polistel trouxe para o mercado essa nova tendência aí, junto com essa nova necessidade. Muito bom. Nossos químicos aí, então, ligados nesses hiperdispersantes. Exatamente, a gente não para. Antônio, conta pra gente, qual é a sua avaliação sobre o segmento de dispersantes e hiperdispersantes no mercado brasileiro e qual é a sua opinião, quais são os pontos mais relevantes no momento em que nós estamos vivendo dessa pandemia? Bom, assim como aconteceu com todo mundo, né, a pandemia afetou a dinâmica de todos os clientes, dos fornecedores. Muitos clientes tiveram que reduzir seu quadro, assim, trabalhar metade do quadro por causa da pandemia, e isso daí acabou atrasando muito o desenvolvimento. Tá? E como o desenvolvimento com dispersante, com hiperdispersante no nosso caso, ele é um pouco mais demorado, a gente utiliza o nosso laboratório de aplicações que fica em Paulínia, em São Paulo, para desenvolver projetos de apoio ao cliente. Então, nós tivemos vários casos, e já foi comentado aqui, várias oportunidades de mostrar para os nossos clientes que o uso de um hiperdispersante conhecendo os benefícios que o hiperdispersante pode trazer, ajuda a dar maior rendimento à dispersão do pigmento, da carga, e isso daí, de certa forma, te dá aquele custo-benefício e o rendimento do produto que o cliente espera, né? No ano passado, a oportunidade foi devido ao staff, né, a disponibilidade de pessoal para fazer os testes nos laboratórios dos clientes. Este ano, a questão que está mais complicada é a disponibilidade de matéria-prima. Então, mais uma vez, além da disponibilidade de matéria-prima, tem o acréscimo dos preços, né, das matérias-primas. Então, através de um suporte que nós damos aos clientes, de
de serviço no nosso laboratório de aplicações, os clientes conseguem minimizar esse aumento que tem nas matérias-primas através do melhor rendimento que eles vão ter na dispersão de um pigmento. Ganha de poder tintorial, ganha de produtividade, e dessa forma a gente, de certa forma, compensa o tempo mais restrito que os clientes têm, né? E nós tivemos o ano passado e já neste ano oportunidades não só em tintas industriais, automotivas, que foi o mais afetado, né, por conta da pandemia, que já deu uma retornada, mas tinta gráfica também. Nós tivemos projetos em tinta gráfica que ajudaram os clientes a compensar esses reveses, né, que eles tiveram, e a gente conseguiu minimizar, na verdade, o problema que o cliente estava enfrentando. Poxa, que bom. Sérgio, diz para a gente qual é a sua avaliação, né, sobre o segmento de dispersantes e hiperdispersantes no mercado de tintas brasileiro, e, na sua opinião, quais são os pontos mais relevantes aí que você julga destacar nesse momento que nós estamos vivendo? Bom, a Quantic está trabalhando não há muito tempo. Nós começamos a trabalhar, na verdade, no final de 2019, com uma representada nova, a Click Swiss da Europa. Na verdade, era uma empresa alemã, e ela é uma empresa nova não só para a gente aqui na Quantic no Brasil, mas também na Europa. Ela foi, pra você ter uma ideia, ela foi criada, né, em 2008, 2009, a partir de alguns investidores e gente também no mercado de aditivos, né, da região. E aí, a partir disso, eles começaram a estruturar todo o desenvolvimento de produto, laboratórios de desenvolvimento, de forma que, para você ter uma ideia, eles entraram realmente no mercado como fornecedores em 2013. Então, é uma empresa bem novinha, né? A fábrica e todo o escritório fica na Alemanha. Eles têm um laboratório na cidade de Groningen, na Holanda, né, dedicado só para a parte de pesquisa e desenvolvimento, e tem um armazém na Áustria, né, então, basicamente, essa é a estrutura deles, e eles vêm crescendo bastante desde então, né, desde 2013, quando foi lançada toda a linha oficialmente no mercado de aditivos, né, e em 2019 nós começamos a trabalhar com eles, né. A linha não só de hiperdispersantes, tem também a linha de antiespumantes, agentes de superfície, enfim, é uma linha bem completa. Bom, a Click, ela tem como filosofia trabalhar com produtos multifuncionais na medida do possível, né? Então, produtos que têm uma aplicação mais ampla, se possível, por exemplo, um produto para base solvente, para base água também, para sistema não solventes, enfim. E trabalhar com um portfólio, na medida possível, o mais reduzido, né? A dificuldade que a gente teve o ano passado foi justamente essa, até que o Antônio comentou, né? Muitos laboratórios pararam, muita gente acabou ficando em casa, e no caso de laboratório não tem como você fazer home office, né? Para muitas coisas, você tem que estar lá, na prática, na bancada. Então, isso atrapalhou um pouquinho a gente, porque, na verdade, nós somos novatos. Em 2020 foi o ano que a gente começou a apresentar a linha para o mercado. Apesar disso, a gente teve uma rapidez muito grande no nosso sistema, no nosso pessoal de TI e também no nosso pessoal de vendas. Então, a gente teve a oportunidade de, através de ferramentas como essa aqui que a gente está utilizando, né, acessar nossos clientes, fazer as reuniões, trazer algumas coisas para o nosso laboratório também, iniciar alguns testes, né? E então a pandemia realmente, nesse sentido aí, ela prejudicou um pouco. Dentro
numa visão de geral do mercado, né? A gente tem produtos tanto para a linha industrial, obviamente, de forma geral, e para a linha imobiliária, mas principalmente na parte de umectantes, a Click tem algumas novidades bem interessantes. E é nesse lado aí que a gente vai querer trabalhar, né? E principalmente quando essa pandemia deixa a gente ter mais mobilidade, né? O pessoal estiver de volta aí nos laboratórios. Verdade. Você falou uma coisa certa, né? No pessoal de laboratório não dá para fazer home office, né? Complicado. Bruno, e para você? Como você avalia esse mercado de dispersantes, né? No segmento de tintas, e que ponto que você destaca aí nesse cenário que a gente ainda está vivendo? Você está sem som. Bom, a Munzin, ela está no Brasil oficialmente de forma direta desde o final de 2018, quando a gente constituiu a empresa, ou seja, a gente, como Munzin, a gente está se estabelecendo e nem por isso a gente ficou de fora de alguns movimentos de mercado, e o foco nessa linha de dispersantes, e principalmente dos hiperdispersantes, ele é muito importante aqui para a gente. Bom, o que eu posso dizer, né? Nós olhamos o mercado brasileiro como um mercado de oportunidades. A gente sabe das dificuldades, a gente passa nesse momento no meio da pandemia, onde tem muita pressão dos fabricantes para redução de custo, então a gente tem que olhar produtos que também componham essas características todas. E dentro dessas oportunidades, a gente tem visto oportunidades técnicas bem interessantes. Falando um pouquinho mais aqui no base água, que é o mais forte nosso, de um ponto de vista de tintas de packaging, por exemplo, tintas gráficas, melhor dizendo, esse pessoal está sempre buscando melhorias, por exemplo, aumentar a concentração de pigmento numa formulação, numa dispersão, mantendo baixa viscosidade, sem defeitos de floculação, por exemplo, Rubalt. E isso é um caminho que a gente vem seguindo muito forte, e a gente percebe que o mercado tem essa demanda, apesar dos volumes em tintas gráficas serem esmagadoramente maiores no base solvente, mas a gente trabalha forte nesse quesito também. Olhando um pouco para outras oportunidades, por exemplo, tintas imobiliárias, tintas de alto PVC, os colegas comentaram aqui a questão da resistência à água, isso é uma consulta que sempre vem para a gente procura fazer trabalhos nesse sentido, para melhorar, pelo menos através do dispersante, quem sabe até com outros aditivos que a gente possa vir a ter, trazer características melhores que no final deem uma melhor lavabilidade. Tem a questão do manchamento nas cores mais intensas, que o pessoal traz essa demanda, e claro, a Abrafat, no outro lado, exigindo a melhoria de qualidade, faz com que a gente tenha que trazer produtos de qualidade, e o hiperdispersante está muito bem encaixado nesse espaço, digamos. E falando um pouco agora de oportunidade que a gente vê uma oportunidade por conta de cadeia de suprimento. Muita gente teve que trocar fornecedor de pigmento, então troca-se pigmento, muda-se área superficial muitas vezes, muda-se tratamento superficial, e a pergunta é, o meu dispersante vai aguentar essa mudança? Por isso que entra o nosso laboratório de aplicações para ajudar a desafogar esse espaço de laboratório e trazendo para a gente a possibilidade de fazer uma indicação mais assertiva, quem sabe até desenvolvendo um novo dispersante, hiperdispersante, polimérico de preferência, para essas linhas de mercado. E também há uma oportunidade que a gente vê que dá para trabalhar alguma coisa com as dispersões de dióxido de titânio, pela questão de sedimentação, como que a gente consegue resolver isso com um dispersante, ao invés de simplesmente resolver com um espessante, que são movimentos que costumam ocorrer no mercado. Então, a Munzin tem os seus laboratórios abertos para auxiliar, e a tecnologia de mais de uma centena de anos nesse sentido. Muito bom. O internauta pôde perceber que cada empresa tem o seu diferencial para melhor atender. Agora, eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês. Vou começar pelo Gilvan. Qual é a linha mais recente da Polistel, de maior destaque na empresa, nesse segmento de aditivos, dispersantes e hiperdispersantes, e quais são os benefícios e quais são as características que o nosso formulador vai encontrar?
Ah, bem legal. A nossa linha mais recente de hiperdispersantes, eu vou citar os nomes aqui para facilitar para os nossos internautas, é o Polimex 5200. Esse aí seria um dispersante de alto peso molecular com grupos afínicos que ajuda na dispersão, vai te entregar concentrados de pigmento com maior teor de sólido, contribui para a questão do poder tintorial e ele ajuda também nesse efeito antissedimentante. Eu vou citar também o Poliadite 41210, que também é um hiperdispersante. Nesse caso também se trata também de um polímero e esse agora com a disponibilidade de se fazer concentrados universais. Então, com esse dispersante, você consegue trabalhar aí concentrados que vão ser aplicados em diferentes substratos, e eu me refiro aqui até de diferentes polaridades, com a capacidade de pigmentar sistemas aquosos e sistemas oleosos sem problemas de compatibilidade química. O Poliadite 41094 também é mais um que eu quero trazer, apresentar para vocês, que também trata-se aí de um dispersante polimérico. A gente sabe da capacidade que os dispersantes poliméricos têm na formulação para controle de floculação, evitar rubalte, te entregar um concentrado de pigmento muito mais eficiente. Agora, pegando aquele tema que eu trouxe no início ali, a questão do poliacrilato de sódio, de ser um dispersante muito utilizado por um interesse aí, muito mais uma questão econômica, por ser um produto de baixo custo, a Polistel está trazendo e apresentando para o mercado de tinta os produtos da família Biosperse. E aí eu vou citar dois, Poliadite 4262 Biosperse CBT e o Poliadite 4255 Biosperse. Esses dois dispersantes carregam essa terminologia de biosperse porque eles são feitos a partir de fontes renováveis. Então, aqui eu estou falando de dois dispersantes com a capacidade de substituir o poliacrilato de sódio e que não tem sódio na molécula e que também trata-se de um polímero, mas vindo aí de uma matriz mais verde, digamos assim. É um produto, então, que contribui para as temáticas de produto green e esse agora resolve a questão da absorção de umidade, daquela absorção de água, aquele probleminha de sais solúveis, os probleminhas indesejáveis em algumas aplicações. Esse aqui é um dispersante exclusivamente para base d'água. Então, aqui eu consigo trabalhar os concentrados de pigmento, aí, de repente, para uma linha econômica de baixo custo, e também consigo trabalhar as dispersões de cargas, produtos à base de slurry, os materiais que são muito utilizados aí para dispersão de cargas minerais. Então, esses dois produtos, Poliadite 4262 Biosperse CBT e o Poliadite 4255 Biosperse, são os mais novos dispersantes da família da Polistel, e agora com essa pegada verde, produtos aí que contribuem para a temática sustentabilidade, atendendo todos os requisitos que a gente precisa, lavabilidade, boa dispersão, um produto de qualidade, Francine. Ótimo, muito bom. Bem, Antônio, qual é a linha mais recente da Lubrizol, ou de maior destaque nesses aditivos para áreas de tintas, e quais são as características e os benefícios que os internautas, os químicos, os engenheiros de suprimento, de laboratório, vão encontrar nesses produtos? Bom, a Lubrizol tem foco em praticamente todos os tipos de aplicação, né? Em tintas base solvente, tinta base água, tinta de impressão, base solvente, água, UV. Estamos focando também nos compósitos, que vemos uma boa oportunidade, né? Não é muito tinta, mas já aprendi que tem muito tinteiro que está atuando também na área de compósitos. Quando nos referimos à base solvente, a linha que nós estamos focando mais, que é a que tem dado melhores resultados, é uma série que a gente chama série M, tá? Que seria multicompatível, que permite você fazer dispersões multicompatíveis que sejam onde um só concentrado seja compatível com diversos sistemas de tinta. Isso daí, como é característica dos hiperdispersantes Solsperse, né? Eles atuam fortemente na reologia, baixando a viscosidade significativamente. Isso daí permite você concentrar mais pigmento na moagem e, além da produtividade que você vai ter, você consegue extrair poder tintorial, transparência, cobertura num pigmento inorgânico. E nós temos tido bastante sucesso nessas linhas, e já é realidade para a gente, clientes que têm uma linha de concentrados com uma resina multicompatível com
16, 18 cores, onde eles tingem todos as suas tintas no segmento de tinta industrial. Então, isso daí é um conceito que, aos poucos, vai sendo adotado. Nós temos outros projetos que estão indo na mesma linha. Para o segmento água, nós temos dois lançamentos recentes, né, que é o Soulsperce Série W, dentre os quais destaco o W100, que é um dispersante para sistemas aquosos, com moagem sem resina, onde ele tem uma performance muito boa, tanto em pigmentos orgânicos quanto inorgânicos, tá? Ele, assim como é característico da linha, ele atua bastante na reologia, e tem uma característica em tinta gráfica base água, onde as lacas, pigmentos laqueados, né, eles costumam ser muito complicados em termos de estabilidade, principalmente, dispersão, reologia, onde ele tem dado uns resultados bem bacanas e tem sido um fator diferencial entre clientes de tinta gráfica. Para tinta industrial e acabamento para madeira, o lançamento mais recente que tivemos é o Soulsperce W320, que ele tem uma performance diferenciada em pigmentos inorgânicos e óxidos de ferro transparentes, onde a razão de contraste, né, a transparência é muito, muito melhor. Tá? Tem UV também, mas vamos focar só nisso que acabou do meu tempo. Não, mas pode falar, termina. Tá bom. Para UV, tem um lançamento recente, que é o Soulsperce 87000, que ele tem uma performance muito boa em pigmentos laqueados também, especialmente o Rubi, o 571, que é um pigmento bem complicado para dispersão, e como eu falei, ele foi desenvolvido para esse pigmento, e no segmento UV, ele não só no Brasil, mas nas outras regiões do mundo, ele tem se destacado. Obrigado. Obrigada, Antônio. Ô, Marlon, e na BASF, qual é a linha mais recente de maior destaque nesses aditivos e quais são as características e benefícios que o nosso internauta que está nos assistindo vai encontrar? Legal, Franciele. Falando dos 4 mercados aí, né, principais, vamos dizer assim, decorativo, automotivo, industrial, madeira, eu vou focar mais ali no mercado indústria, repintura e automotivo, com alguns produtos aí, tanto para base solvente quanto para base água, tá? O que a BASF tem trabalhado muito, cada vez mais, são dispersantes com multifuncionalidade. Então, além do fato, né, de dispersar e estabilizar o pigmento, a gente busca sempre entregar algo mais. Então, agregar valor ao dispersante com outros atributos, outros tipos de performance que ele pode contribuir para a tinta, tá? Então, quando a gente olha para o segmento, por exemplo, base água, a gente tem um lançamento, um produto que se chama Dispex Ultra PX 4290. Esse produto ele é indicado para esse sistema aquoso e como eu comentei, né, o que ele tem de funcionalidade, além de ser um dispersante para sistema aquoso e pigmentos principalmente inorgânicos para primer e linha de DTM também, tá? Que vem crescendo muito nesse mercado de indústria, ele traz uma funcionalidade também de melhoria de resistência a salt spray. Então, a gente tem alguns trabalhos na Europa, inclusive apresentado na European Cold Show, onde mostra a eficiência desse sistema DTM, a base água, com o Dispex Ultra PX 4290, aumentando a resistência a salt spray do sistema. Então, isso é uma coisa muito importante, a gente vê esse crescimento, né, de sistemas aquosos no mercado de indústria, e a BASF preocupada com isso, né, não só em estabilizar o pigmento, mas também trazer propriedades adicionais, e o salt spray é uma das que é muito importante, né? Então, esse produto eu destaco ele por essa questão, por essa importância que ele tem como um todo numa tinta, ou num sistema primer, ou num DTM, ou mesmo no acabamento. Um outro produto que eu destaco, já para a linha solvente,
é o Effica PX 4787, tá? Ele é um produto que é indicado principalmente para negro de fumo e pigmentos orgânicos de uma maneira geral, e aí incluído também os transparentes, e inorgânicos transparentes também, que são bem difíceis de estabilizar. E assim como o produto para base água, né, o PX 4290, o Effica PX 4787, ele também traz funcionalidades adicionais, tá? Esse produto, no caso, ele é feito em bloco polimérico, então ele é feito em sistema que a gente chama de cadeia controlada, onde a gente concentra o grupo de adsorção ao pigmento numa ponta da cadeia, e a outra cadeia, a parte polimérica, vai fazer o impedimento estérico, né, de alto peso molecular. Então você aumenta a eficiência desse produto, e ele traz como propriedade adicional a funcionalidade dele de ter grupos de hidroxilas para reagir com o seu sistema. Então, seja num sistema PU, seja num sistema acrílico melamina, poliéster melamina, ele também vai fazer parte da reatividade do sistema. E isso traz um aumento de dureza, uma densidade de crosslink maior para o seu filme. Então, você ganha em propriedades, resistências físicas e mecânicas, e principalmente aí no caso de dureza, né, do filme, você acaba tendo um ganho devido a esse crosslink também do aditivo junto com o seu sistema de resina. Tá? É importante também falar, né, que esses produtos podem ser utilizados, por exemplo, o Effica PX, com o sistema da Universal, né, de Laropal, é uma resina aí da BASF multicompatível, onde você pode fazer sistemas tintométricos utilizando ela, junto com esse dispersantes e alguns outros dispersantes da BASF para esse sistema base solvente. Legal, obrigada. Nada. Sérgio, qual é a linha mais recente da Quantic GTM de maior destaque aí nesses aditivos para o segmento de tintas, e quais são os benefícios que os nossos internautas vão encontrar? Ok. Bom, primeiramente, falando de maneira mais geral, né, os desenvolvimentos da Click, eles são, na maioria deles, bem recentes, como eu já destaquei. E eles já vêm com algumas tendências, né? Então, por exemplo, até por conta de demandas na própria Europa, que a gente sabe que uma hora ou outra chega aqui, né? Demora um pouquinho, mas chega. Mas eliminando o uso, por exemplo, de alquilfenóis, produtos voláteis, qualquer substância mais tóxica de toda a linha deles. Eles já partem, né, do desenvolvimento deles, eles já partem dessas premissas para desenvolver os produtos. Aí falando especificamente do Brasil, por exemplo, na questão arquitetônica, né, a gente tem visto aí, acompanhando inclusive os trabalhos do grupo de qualidade da Abrafat, né, do grupo setorial de qualidade, né, o surgimento de alguns produtos novos. Então, por exemplo, recentemente se instituiu, né, foi oficializado um novo nível de qualidade para as tintas imobiliárias, que são as Super Premium, né? E mais recentemente também estão criando também o que se chama de tinta lavável. Então, o mercado ele vai evoluindo desse lado aí, sempre melhorando a qualidade dos produtos, que para a gente, consumidor, é muito bom, né? Então, só que esses produtos eles também vão demandar aditivos diferenciados, né? E nesse sentido, a gente também tem opções para quem está já iniciando, já está meio caminho aí de desenvolver a sua linha de produtos para atender esses novos níveis, né? Então, por exemplo, não só na linha de dispersante, mas na linha também de dispersante e umectante, alguns umectantes que a gente tem no nosso portfólio, que eles são livres de alquilfenol etoxilado, né, totalmente livre, e também com essa característica de diminuir a sensibilidade do sistema à água, né, melhorando essa característica de lavabilidade, de resistência, de sensibilidade à água. Então, podia citar, por exemplo, o Clickspec 126, é um produto umectante de
alta eficiência, totalmente livre de alquilfenol. E também para a questão de dispersante, propriamente dito, né, o ClickSperse 146, que foi desenvolvido justamente para sistemas que precisam diminuir a sensibilidade do filme à água, né? Então, ele, por exemplo, ele vai muito bem em tintas, por exemplo, para tintas para madeira, né, onde isso também é uma questão, mas também em função dessas novas demandas que a gente está percebendo, que estão vindo aí do mercado de tinta imobiliária. Então, pode ser uma opção também bastante interessante. Para os outros mercados, né, falando um pouquinho de tinta industrial, ou mesmo até para concentrados de pigmento negro de fumo, a gente tem, por exemplo, o ClickSperse 146, né? E é um produto... deixa eu só pegar o código dele aqui. Eu acho que então, 146, 149, um produto recentemente desenvolvido pela Click, e para sistema base água e para negro de fumo também. E a característica dele é justamente ele trazer para a dispersão de negro de fumo o desenvolvimento de todas as características que muitas vezes se contrapõem no desenvolvimento desse pigmento. Então, desenvolvimento de brilho, baixa viscosidade, estabilidade, poder tintorial, ele consegue fazer um levantamento de desempenho para todos esses itens aí, sem comprometer nenhum deles. Então, é resultado de tecnologias novas que a Click está trazendo aí para o nosso mercado. Bacana, obrigada, Sérgio. E Bruno, conta aqui para a gente, qual é a linha da Munzin, qual é o produto que você destaca aí nesses aditivos, quais são as vantagens, as características que o internauta, que o químico de laboratório vai encontrar. Perfeito. O destaque aqui vai ficar inicialmente para a linha Edaplan 490. Então, é uma família de produtos, são todos para sistemas base água, são também dispersantes poliméricos de alto peso molecular e que, como a gente ouviu e conhece, possuem mecanismos de estabilização interessantes e importantes para esse tipo de hiperdispersante, que é para o impedimento estérico e, às vezes, combinado também com o eletrostático, quer dizer, com isso você consegue nas diferentes aplicações ter a melhor performance. Essa linha da Plan 490 é uma linha de produtos que também tem ação de umectação e permitem, no final, as características importantes, no caso, para um concentrado de pigmento, que é você conseguir aumentar os sólidos desse concentrado, mantendo baixa viscosidade, a questão de manutenção de brilho, poder tintorial, representando em muitos casos até reduções de custo, dependendo do tipo de indústria, seja ele um fabricante de concentrados, ou seja ele uma indústria de tinta que faz o concentrado em casa, ou as indústrias que têm aqueles implantes famosos na parte de indústria de tintas gráficas. E falando um pouco dentro dessa família 490, eu vou destacar o 490 tão somente não, exatamente o 490, ele tem aquele mecanismo também de ancoragem no pigmento, e o 490 ele é indicado primariamente para pigmentos orgânicos. Seguindo um pouco aqui a nossa linha, passamos para o Edaplan 492, cuja indicação primária é negro de fumo, mas também você pode usá-lo para outros pigmentos. E o 494, Edaplan 494, que ele vai ter uma funcionalidade tanto para negro de fumo, como para pigmentos orgânicos e outras famílias. Então, essas são as indicações primárias, digamos, desse tipo de produto. Ainda dentro da família Edaplan, esse não começa com 400, mas o nome dele é Edaplan 397. Novamente, falando sobre os grupos de ancoragem, nesse caso, ele é desenvolvido especificamente para os verdes fitalos, para os azuis fitalos, para as fitalocianinas. Ele é um produto com 100% de sólidos, e ele tem uma parte de sua composição em biopolímero, ou seja, é um produto que também tem uma certa... é amigável também parcialmente. Então, esses são os 4
poliméricos de alto peso molecular que a gente indicaria. Agora, uma coisa interessante que eu gostaria de falar um pouco aqui é a importância do trabalho de laboratório que a gente faz nos nossos centros de aplicação. Por quê? Essas são as indicações primárias que eu dei. Então, por exemplo, o Edaplan 492, primariamente indicado para negro de fumo. Mas temos diferenças de área superficial, de grades para grades, diferente tratamento superficial de grade para grade. Às vezes a gente acaba descobrindo um outro, por exemplo, 392, que eu nem mencionei aqui, que pode encaixar melhor. Então, essa é a importância do nosso trabalho. E para finalizar, eu vou dar um exemplo do Edaplan 516. Esse não é um polimérico de alto peso molecular, ele é um acrílico modificado, e a gente tem percebido uma performance muito interessante justamente naquilo que eu comentei no início, que é a estabilização das dispersões de dióxido de titânio. Então, a gente tem conseguido manter estável essas dispersões sem a necessidade de se adicionar modificadores reológicos, que acaba sendo, às vezes, por parte de alguns formuladores, a solução primária. Então, a gente consegue encontrar isso. Então, o recado é basicamente esse. Temos a linha de produto, temos as indicações e nossos laboratórios estão de portas abertas para otimizar o produto da melhor forma possível. Sempre estudando caso a caso, né? Exato. Muito bom. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Obrigada por ter aceito. Obrigada por vocês dedicarem o tempo de vocês aqui para os nossos internautas. Espero revê-los em breve em mais uma rodada química digital da revista Tintas e Vernizes. Mas não saiam daí, eu vou dar um recado para os nossos internautas e eu já chamo vocês, tá bom? Para você que está nos assistindo e procura por produtos específicos para sua formulação, com certeza uma das empresas que participaram dessa rodada poderá lhe atender. Então, anote nessa dica, porque aqui é onde você vai conseguir entrar em contato direto com cada uma delas. Eu continuo com você, Bruno. Você quer passar o contato direto seu, da Munsing, aqui para os nossos internautas? Claro, perfeito. O meu e-mail vai estar escrito aí, é balambert@munsing.us ou através do celular 11 94577 6976. Legal. Sérgio, gostaria de deixar Quantic GTM para os nossos internautas entrarem em contato direto com vocês? Diretamente comigo pelo meu e-mail, srubio@gtmchemicals.com. Pode também acessar o site da empresa, www.quantic.com.br, e ali você vai poder falar você tem um canal aberto ali, aliás, vários canais que você vai poder entrar em contato com a empresa, ou como a gente tem, a Quantic tem uma rede muito grande de representantes e vendedores pela empresa, você entra em contato aí com o seu contato. Legal. Antônio, gostaria de deixar o seu contato da Lubrizol? Com certeza. O meu e-mail é Antônio... já está aparecendo aí na tela. Estamos à disposição para apoiar qualquer necessidade que os internautas tenham. Não deixem também de conhecer também o website da Lubrizol, que é lubrizol.com. A gente tem bastante informação, não só sobre hiperdispersantes, mas também sobre as demais plataformas e aplicações. É um site bastante completo. E se tiverem qualquer questão mais específica, fica à vontade para me contatar, que eu terei o maior prazer em atendê-los. Obrigada. Gilvan, gostaria de deixar o seu contato da Polistel? Com certeza, Franceli, é sempre um prazer. Então, o contato pode ser feito direto no meu e-mail, aí, gilvan@polistel.com.br, gilvan@polistel.com.br, ou se preferirem, pode ligar na Polistel. O telefone da Polistel é 011 37288000, 011 37288000, e como a gente sempre fala na Polistel, Franceli, isso vai para os responsáveis por desenvolvimento. O desafio de desenvolver um novo produto, ele pode não ser só seu, compartilhe conosco, usufrua da nossa estrutura técnica
e de informação de aditivos, nós estamos inteiramente à disposição de todos os nossos consumidores. Ótimo. Marlon, gostaria de deixar também da BASF, o seu? Sim, gostaria. Podem entrar em contato comigo pelo e-mail marlon.braidot@basf.com. Caso vocês também tenham interesse em buscar literaturas e mais informações sobre os aditivos da BASF, o próprio website da BASF é www.basf.com, Formulation Additives, você vai encontrar aí o nosso portfólio completo, não só os dispersantes, mas toda a linha de aditivos que a BASF possui. Muito obrigada. Bem, em caso de dúvida, eu também sigo à disposição. Só mandar um e-mail para franceli, com Y no final, @tintasevernizes.com.br. E te vejo na próxima rodada química digital da revista Tintas e Vernizes. Até lá.